Olá você, que bom estarmos aí mais uma vez entrando no ar através da UNEC TV ou o programa Toque de Fé. Meu nome é Rominho Costa, um dos pastores da Igreja Comunidade Águas Vivas, e é uma alegria muito grande poder entrar aí no seu lar com esta programação com a única finalidade, abençoar o teu coração através desta programação. Amém? O programa 1 e 2 nós falamos um pouco da história de José. Como José se destacou, mediante os seus irmãos, como ele foi perseguido, injustiçado, não é? Ele foi preso, humilhado, mas também falamos na última programação, em especial na lição 2, como Deus era com José. E o engraçado é que quando nós vamos para a história de José, a gente vê que quando se relata o que estava acontecendo com José, sempre tem um versículo que diz: o Senhor era com José. Ou seja, a diferença está aí, do Senhor ser contigo. Se o Senhor for contigo, você pode andar por onde for, você pode passar qualquer prova que estiver passando, que o Senhor faz a diferença na sua vida. E Jesus, Ele está presente no nosso meio e Ele deseja guiar a tua vida e ser contigo. Olha, José, ele passou por várias dificuldades e no final de tudo aquilo, Deus levou José aonde Deus queria levar. José chegou a ser governador do Egito. Imagina hoje um governador do estado de Minas Gerais, uma posição elevadíssima, de destaque, importantíssima, uma posição de honra, uma posição que Deus deseja te levar também. É o lugar aonde, mesmo quando você se destacar, você não vai esquecer dele. O coração de José, apesar de toda a honra que ele estava vivendo, de todo o destaque, de ter sido colocado numa posição importantíssima, o cargo mais importante daquela época, o coração de José não estava naquele cargo, o coração de José não estava naquele luxo, vamos dizer assim, naquele poder, mas o coração de José sempre estava em Deus, sempre estava com o Senhor. José, ele chegou ao ponto dos irmãos dele, aqueles que foram usados para levar José como escravo para o Egito, para levar José por toda a dificuldade que José passou. José um dia, ele reencontra os seus irmãos. Qual circunstâncias foi essa? Olha, o mundo entrou numa crise terrível, seriam 7 anos de uma crise muito grande no mundo todo. E então, José, ele com toda a sabedoria que Deus tinha dado a ele se destacava e ele fez com que aquele governo armazenasse alimento, armazenasse riqueza, ou seja, toda a parte do mundo foi até aonde José governava para receber comida. Inclusive os irmãos de José, melhor dizendo, aqueles que tinham vendido José como escravo. Mas quando José avista aqueles irmãos, José reconheceu os seus irmãos. E ele não foi tomado por ira, ele não foi tomado por orgulho, ele não foi tomado por raiva, mas com paixão. José, então, no livro de Gênesis, capítulo 42, versículo 21, diz que eles se prontificaram a fazer, José prontificou a fazer diferença na vida dos seus irmãos. José, ele deu alimento aos seus irmãos, e a gente aqui é uma correria, o tempo não pode entrar nos detalhes menores, mas em resumo, José trouxe a sua família toda para perto dele, podendo abençoar a sua família, mesmo ele sendo perseguido pelos seus irmãos, vendido como escravo. José lançou o perdão, lançou a cura, estendeu as mãos e trouxe não somente seus irmãos, mas o seu pai. Enfim, foi um instrumento de Deus na vida daquele povo. E esse é o poder do perdão. José, ele fez o que Deus faz conosco. Nós não merecíamos, os irmãos de José não mereciam, mas Deus lançou o perdão, José lançou o perdão. Nós não merecemos,
mas Deus lança sobre nós o seu perdão e nos dá alimento, nos dá vida e nos dá direito à salvação através do seu Filho Jesus Cristo. Ah, Rominho, eu me sinto muito indigno. É verdade, você não é digno, eu também não. Mas a graça de Deus é um favor para nós imerecido. Então que essa graça de Deus te atinja. Receba essa graça de Deus em sua vida. Como José deu de graça para os seus irmãos, Deus nos dá de graça a vida e vida em abundância através do seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Nós vamos para o final, eu quero orar por você agora em nome de Jesus, porque o nosso tempo aqui realmente é muito corrido, mas nós temos mais uma lição na próxima programação sobre José. Querido Deus e eterno Pai, abençoa cada um telespectador que me assiste neste momento e que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a bênção do Senhor alcance esse coração para a glória de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima programação, em nome de Jesus.